paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma rica oportunidade de podermos compartilhar da palavra de Deus, compartilhar desta lição, né? Nós estamos no primeiro trimestre de 2026 e estou muito grata a Deus com o tema que o Senhor nos concedeu. Mas eu quero, de primeira mão, pedir perdão aos irmãos, porque eu fiquei umas 2 lições no trimestre passado sem colocar aqui no canal, devido as dificuldades que estou tendo com o meu celular. Ele é um celular, irmãos, de 5 anos. E um celular de 5 anos, ele já deu o que ele tinha para dar, né? Rogo aos irmãos que me ajudem em oração para que o Senhor me dê as condições de comprar um celular, né? Eu faço tudo, irmãos, pelo celular. Glória a Jesus, né? Então, que o Senhor me ajude a ter um celular que aguente, né, o tranco de tantas informações que o celular ele carrega, né? Também quero aproveitar essa rica oportunidade para desejar um feliz 2026 a cada um de vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe, os ajude, os guarde, que a vida, que vocês e suas famílias sejam prósperos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, né? Financeiramente, que o Senhor vos abençoe em todas as áreas das vossas vidas, na sua vida e na vida dos seus familiares. E também quero deixar uma reflexão nesse início de ano, não é sobre o ano 2025 ter ido embora e chegar um novo ano, não é sobre isso. É sobre o quanto você se permite mudar. Porque se você não mudar, as coisas que aconteceram em 2025, elas vão se repetir. Porque não é sobre mudar de ano, é sobre mudar de atitude dentro de nós. Mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E é nessa mudança que virá coisas novas e coisas extraordinárias da parte de Deus. E se você não se esforçar para mudar naquilo que necessita e que precisa, aí a sua vida será aquele ciclo de coisas repetitivas, boas e ruins, igual foram em 2025. Então, quer ver coisas extraordinárias de Deus? Mude em nome de Jesus. Então, voltando aqui para a nossa lição, como eu já disse, né, nesse primeiro trimestre de 2026, nós vamos estudar a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas. É uma das doutrinas, irmãos, mais difíceis da Bíblia, que é a doutrina da Trindade. É uma das verdades centrais da Bíblia, né? É uma das verdades sublimes para a nossa fé cristã, mas essa doutrina, irmãos, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas, mas ela é algo difícil de compreender. Mas graças a Deus que o Senhor está nos dando essa rica oportunidade de podermos aprender dele através dessa lição e deixar a Trindade mais organizada e arrumada dentro de nós, né? Porque a Trindade, irmãos, ela vai falar da unidade de Deus em 3 pessoas, ou seja, ele é um e é 3 ao mesmo tempo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas, ou seja, há um diferencial de um para o outro, né? E é por fé e não pela razão que nós cremos na Trindade, que é 3 igual a 1 e 1 igual a 3. E o cristão, irmãos, ele deve crer sim na Trindade, porque Jesus é Deus e se fez homem para salvar o mundo. Então Deus, ele é uno, mas se revelou em 3 pessoas eterna. É algo, irmãos, difícil de entender, de compreender, na verdade, né? Mas nós devemos crer. E graças a Deus, nós vamos ter um trimestre só falando sobre a Trindade, e que Deus abra o nosso entendimento, o entendimento do nosso coração, para que possamos melhor compreender, né, esse mistério da parte de Deus. Irmãos, a nossa lição, essa lição hoje, né, a lição de número 1, ela sempre é uma lição introdutória, mas nós vamos ter 3 aulas falando sobre o Pai, 3 aulas falando sobre o Filho, 3 aulas falando sobre o Espírito Santo, e nós vamos ter 2 aulas falando sobre a relação entre as pessoas divinas, né? Como se relaciona Deus com o Espírito, o Filho com o Espírito, uma bênção. E a última lição, que sempre é uma lição de conclusão, ela vai falar da relação da Trindade com
a igreja. Glória a Jesus. Então, assim, irmãos, será um trimestre muito nutritivo, muito maravilhoso. Eu quero lhe pedir que se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe e também, irmãos, mande mensagem, né? Fale alguma coisa lá. Para a gente manter um canal no YouTube, precisa de todas essas atividades. Se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar, né? Isso aí fica realmente com vocês. Ajude o meu canal em nome de Jesus. Jesus. Vamos, irmãos, para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, nós a encontramos. Eu nem falei, né? Deixa eu falar aqui sobre a capa, né? A capa, ela está aqui com um homem, né, nas águas, e a gente vê aqui uma faixa de luz vindo do céu, vê a pomba branca descendo em direção ao homem, porque essa capa, ela fala do batismo de Jesus Cristo, que está no texto da leitura bíblica que nós vamos ler agora, né? Leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 3, do 13 ao 17, que diz: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Esta é a leitura bíblica em classe. Vamos para os tópicos, irmãos. No primeiro tópico, nós temos a revelação trinitária no batismo de Jesus. Primeiro subtópico, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. O segundo subtópico, a descida do Espírito, a unção para o ministério. E o terceiro subtópico, a voz do Pai, a aprovação celestial. No segundo tópico, nós temos a distinção e a unidade das pessoas divinas. Primeiro subtópico, unidade e distinção pessoal. Segundo subtópico, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. E o terceiro tópico é a trindade explicada no Novo Testamento. Glória a Deus. No terceiro tópico, nós temos a revelação da trindade para a fé cristã. Primeiro subtópico, desenvolvimento doutrinário da trindade, né? Como foi ela surgindo ao longo dos anos. E o segundo subtópico, implicações doutrinárias. Hoje, irmãos, nós vamos estudar a lição de número 1, né? Que está com o tema o mistério da Santíssima Trindade, né, irmãos? E já explicando que a palavra trindade, ela não existe na Bíblia, né? Não está na Bíblia esta palavra trindade. E a gente sabe que a trindade é um só Deus, que existe em três pessoas co-iguais e co-eternas. Mas essa palavra trindade foi o nome dado a essa revelação que está na Bíblia Sagrada. E nessa primeira lição, nós vamos falar, né, sobre o batismo de Jesus, que é quando traz com muita clareza a trindade, né? A trindade está ali presente no batismo de Jesus, e essa primeira lição, ela veio assim muito especial, né? Trazendo para a gente essa clareza da trindade. Então, a palavra trindade, ela não existe na Bíblia, mas foi o nome dado a essa revelação que está com muita clareza na Bíblia. O primeiro subtópico do primeiro tópico, ele vai falar sobre o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Então, Jesus, irmãos, ele vai até João, né? O que é que João fazia, irmãos? João pregava o arrependimento e a remissão dos pecados, para que o povo ele se preparasse para a vinda do Messias.
Só que as pessoas que criam no Messias, elas precisavam se arrepender e se batizar nas águas com João, né? E isso aqui é uma coisa muito interessante, porque as pessoas que se batizavam, elas estavam dizendo que cria no Messias e que estava esperando por ele. Olha, irmãos, que coisa linda, né? E é interessante também que João foi o primeiro profeta, né, levantado por Deus depois de 400 anos de silêncio. As nossas Bíblias hoje não têm, né? Mas as Bíblias antigas tinham. Quando terminava o livro de Malaquias, ela tinha 4 folhas em branco, representando cada folha 100 anos do silêncio de Deus, né? Na verdade, foram 400 anos de silêncio de Deus, e é por isso que as Bíblias antigas eu ainda alcancei. Uma minha não. Quando eu aceitei Jesus, tinha uma irmã que ela tinha uma Bíblia que tinha essas 4 folhas. E quando eu perguntei para ela, né, o nova convertida, e ela foi e falou que era o tempo do silêncio de Deus em Israel. Então, quando passa esse tempo do silêncio de Deus, o primeiro profeta que foi levantado por Deus foi João Batista. E ele vinha com essa mensagem de arrependimento, de remissão dos pecados e ensinando o povo que eles precisavam se preparar para receber o Messias, né? Para que a chegada do Messias, o povo estivesse assim preparado. Glória a Deus. Aí eu quero ler em Atos, no capítulo 19, o versículo 4, que é quando Paulo vai explicar a igreja de Éfeso sobre esse assunto. E diz assim: Paulo explicou. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Confirmando assim para os irmãos de Éfeso que o batismo era para o arrependimento e para nos prepararmos para a chegada do Messias. Glória a Jesus. E ao se batizar, Jesus, irmãos, ele assume o lugar do pecador. É por isso que a lição, aqui ela vem dizendo, os irmãos sabem que eu não leio lição, mas em cada tópico sempre eu preparo um textozinho para ler. E aqui nesse primeiro tópico vai dizendo assim o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz do Calvário. Ou seja, irmãos, quando Jesus ele vai falar aqui, ó, na leitura bíblica em classe, no versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, né? Então João não queria batizar Jesus, né? Ele disse: eu careço ser batizado por ti, mas Jesus disse: olha, deixe por agora, porque é necessário, né? Que convém cumprir toda a justiça. Então essa frase, cumprir toda a justiça, aponta para a obediência, irmãos, de Cristo. Então, o batismo de Jesus nos ensina o caminho da obediência, da humildade, do serviço, porque ele nos mostra que o ministério verdadeiro na vida de cada crente, na vida dele também foi, todo o ministério verdadeiro, irmãos, ele começa com submissão à vontade de Deus. E foi isso que Jesus fez. Ele não tinha pecado, ele não precisava ser batizado, ele não tinha o porquê se arrepender, mas ele foi cumprir toda a justiça, cumprir a lei, fazer as coisas do jeito da vontade de Deus. E falando de humildade, irmãos, não existe na face da terra ninguém mais humilde que Jesus. E nós sabemos que Jesus 100% homem, 100% Deus, mas aqui na terra, irmãos, ele cumpriu todos os desígnios, todos os planos de Deus e com humildade. Nunca chegou ao coração desse, porque ele poderia pensar assim, né? Eu vou me batizar, eu, né, que sou Deus, sei que não tenho pecado, nunca pequei, na minha boca nunca passou palavra de engano. Como é que eu vou lá me batizar para me arrepender do quê? Mas aqui Jesus está nos dando uma lição de obediência e nos dando uma lição de humildade. Então também isso traz para as nossas vidas, irmãos, que aquilo que o Senhor nos entrega,
em nossas vidas, o nosso ministério que Deus nos deu para que nós exercêssemos ele aqui na terra, ele tem que ser acompanhado de obediência a Deus e de humildade, irmãos, de saber se submeter à vontade de Deus, né? Saber se submeter às autoridades a qual o Senhor ele tem levantado em nossas vidas. E é interessante que a submissão ela é algo que o ser humano ele tem dificuldade de realizar em sua vida, né? De obedecer, de fazer a vontade, tanto de Deus, como daqueles que Deus tem direcionado em nossas vidas e colocado em nossas vidas como autoridade. Mas Cristo, irmãos, ele vem nos trazendo esse exemplo tão maravilhoso e tão fiel. Então, que venhamos, né, a seguir as pegadas de Jesus, que sejamos submissos à vontade de Deus, que sejamos humildes em tudo quanto nós vamos fazer para Ele, para nós e para o nosso próximo. No subtópico 2, irmãos, nós temos a descida do Espírito, a unção para o ministério. Já no finalzinho do texto, ele vai dizendo assim: a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa a sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Quer dizer, a vinda do Espírito Santo é a capacitação, né? Foi a capacitação para o ministério público de Jesus. Mas quando a gente pensa nisso, irmãos, não tem como você pensar no Espírito Santo e em Jesus sem entender, né, que na verdade o Espírito Santo está na vida de Jesus desde o início. Então nós vamos ler Lucas no capítulo 1, dos versículos 30 ao 35, que vai dizer assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo é quem concebe a Jesus no ventre de Maria. Glória a Deus, né? O Espírito Santo de Deus, irmãos, está na vida de Jesus desde o momento do nascimento. Depois, nós vamos ver o texto, né, de Atos no capítulo 10 e o versículo 38, que ele vai dizer o seguinte, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, aqui o ministério de Jesus, né, sendo agora acompanhado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus concebe a Jesus no ventre de Maria. Quando ele se batiza, o Espírito Santo de Deus está lá em forma de pomba, né? E aí, aqui, Paulo vai explicando à igreja que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Aí, aqui é o ministério público, na missão pública de Jesus, acompanhada pelo Espírito Santo, mas não para por aí. Nós vamos ler também Romanos, no capítulo 8, e o versículo 11, que fala o seguinte: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quem ressuscitou Jesus dos mortos? O Espírito, né? Então, o Espírito Santo estava na concepção de Jesus,
no batismo de Jesus e na sua ressurreição de Jesus. O Espírito Santo, irmãos, estava em todos os momentos na vida de Jesus, assim como também deve estar na minha e na sua vida. Então, Jesus, ele estava a todo tempo em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu e você precisamos estar todo tempo em comunhão com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Jesus foi morar no céu e deixou o Espírito Santo para habitar em nós, nos guiar e nos fazer lembrar de tudo quanto ele já havia falado. Nós lemos a palavra e o Espírito Santo vai nos trazendo a iluminação da mesma, né? Então a igreja, como corpo de Cristo, também depende do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Qual é a missão da igreja, irmãos? Nós aprendemos no ano passado que a missão da igreja é evangelizar, é ganhar pessoas para Jesus, né? E a gente, irmãos, que Deus nos ajude, que cada um de nós viemos viver e servir a Deus debaixo, né, sob a unção e a direção do Espírito Santo. Porque não basta só a gente, irmãos, iniciar a nossa caminhada bem, mas nós precisamos chegar à linha, na linha final, né, na linha de chegada. Nós, irmãos, precisamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida, em nossa caminhada, em tudo que a gente vai fazer na obra do Senhor, na nossa vida particular. Porque ser crente, irmãos, é que nem ser polícia, né? Quando o camarada faz a prova da polícia, ele aprende lá. Eu tenho muitos amigos crentes e policiais que me disseram isso, que eles aprendem lá, que é dito para eles: você é policial 24 horas. Aonde você estiver, você é policial. Então, crente é nesse mesmo tema. Nós somos crentes na pessoa bendita de Jesus. Nós somos cristãos 24 horas e em todos os lugares que nós estivermos. Então, onde a gente estiver, irmãos, precisamos estar em comunhão com o Espírito para que possamos cumprir a missão de Jesus, que é evangelizar. Onde a gente estiver, nós somos o canal de Deus para a vida de alguém. Então, Jesus foi direcionado toda a sua vida pelo Espírito Santo, nos trazendo também esse exemplo do quanto nós somos dependentes do Espírito para executar a vontade de Deus e a obra de Deus na nossa vida, em todas as áreas e em qualquer lugar que nós estivermos. No subtópico 13, irmãos, nós temos a voz do Pai, a aprovação celestial. Então, essa voz do Pai, né, é o eco do decreto eterno. É Deus dizendo: Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Ele não somente traz a mensagem de Deus. Jesus não somente traz a mensagem de Deus. Jesus, ele é a mensagem de Deus. E é no batismo, irmãos, de Jesus, né, que a Trindade ela é revelada, porque no batismo de Jesus nós encontramos ali Jesus nas águas sendo batizado, né? E quando ele sai das águas, aí o texto bíblico vai nos contar que vem o Espírito Santo em forma de pomba. Então tá Jesus após ser batizado, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz de Deus que dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então aqui, né, no batismo de Jesus, nós encontramos a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, né? Então, ser cristão, irmãos, é crer na Trindade. E eu achei perfeito ter colocado a primeira lição logo, o batismo de Jesus, porque é no batismo de Jesus que está tão claro a Trindade, né? Ali a revelação da Trindade está perfeita, está com muita clareza, não tem do que se duvidar, porque está o Filho, está o Espírito e está também Deus, os três presentes no momento do batismo. Então, a Trindade, irmãos, na verdade, ela é um mistério de Deus. E o que é um mistério, irmãos? O mistério, ele é um segredo divino, glória a Deus, né? E não é um segredo fácil de compreender, e todos nós sabemos isso, né? Colocar na nossa mente 1 que é igual a 3, e 3 é igual a 1, não é muito fácil pela razão, mas pela fé, irmãos, nós compreendemos que o nosso Deus, ele é um Deus
mas em três, revelado, né, em três pessoas eternas, né, coiguais, em nome de Jesus. Então, nós precisamos crer na Trindade, até porque, irmãos, é, até assim, é necessário para a nossa salvação a gente crer na Trindade, né? Então, se você tem alguma dificuldade em crer na Trindade, isso não é nada absurdo, não é nada, eu estou em pecado porque eu não consigo compreender a Trindade. Não, queridos. A nossa mente humana, realmente, ela é limitada para entender certos mistérios de Deus. Mas o batismo de Jesus, ele traz com clareza essa trindade. E eu peço a você que ore, peça ao Senhor, e o Senhor vai lhe dando maturidade e vai estruturando a sua mente. Aqui na lição, né, no subtópico 3, vai dizer assim: a voz celestial não inaugura a sua filiação. É dizendo assim, não é que Jesus passou a ser filho de Deus a partir do momento do batismo, não. Ele é filho de Deus desde o seu nascimento. Nós já lemos aqui já hoje, né, nessa lição, em que Jesus foi concebido pelo Espírito. Mas proclama diante da humanidade, confirma, vou repetir, né, porque agora eu me atrapalhei. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo, né? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra verbo significa palavra, né? Então, Jesus, ele é a própria palavra. Então, irmãos, crer na Trindade é necessário até para a nossa salvação. Mas ter dificuldade nisso, irmãos, não tem problema nenhum. A gente vai orando, vai pedindo estrutura emocional e espiritual ao Senhor e vamos passar esse trimestre tão maravilhoso, né? Como eu já falei, mas eu vou repetir. Nós teremos 3 aulas sobre o Pai. A aula de número 2, número 3 e número 4 vai falar sobre o Pai. As aulas de número 5, 6 e 7 vai falar sobre o Filho. E as aulas de 8, 9 e 10 vai falar sobre o Espírito. Então, nós vamos passar o trimestre aprendendo, né, sobre cada um deles, né, e sobre essa unidade. É uma unidade na pluralidade, né, irmãos? E a gente vai aprender para a glória de Deus. No tópico 2, né, irmãos, nós temos a distinção e a unidade das pessoas divinas, né? E esse primeiro subtópico, ele fala sobre a unidade e a distinção, né? O que há de diferença na obra entre as 3 pessoas. E aqui a lição vem dizendo o seguinte: a obra da redenção, por exemplo, ela é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, aí ele traz Efésios 1:4, todos os textos bíblicos que estão aqui na lição, os irmãos leiam aí, né, em casa, porque a lição vocês têm que ler em casa toda a lição, ler cada versículo, ler cada detalhe da lição, anotar alguma coisa que você tem dúvida para levar para a escola bíblica dominical, né? Para que o professor não tenha assim essa necessidade de estar lendo a lição, né? Eu acho muito complicado ler lição no momento da aula da escola bíblica, porque o tempo é tão curto, irmãos, que não dá, a gente perde tempo lendo a lição. Então, é o aluno que tem que ler a lição. Então, vamos seguir. Então, o pai planeja e elege, o filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Um Deus que é uno em essência e triuno em pessoa, né? E aqui, irmãos, eu quero ler com os irmãos a confissão de fé dos judeus, né, do Antigo Testamento, que está em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 4, que ele vai dizer assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que eu estou trazendo, irmãos, essa profissão de fé dos judeus? Para que a gente compreenda, né, que esse mistério da Trindade, ele também estava cá no Antigo Testamento. Como é que a gente sabe? Nessa profissão de fé dos judeus, ele vem dizendo aqui que, vou repetir, né? Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único, aqui nesse texto, é errade.
E Errade, ela é uma unidade composta. Quer dizer, aqui Deus estava falando que eles estavam, é o único Senhor, mas ele era o único composto. Havia outros ali. Ou seja, a Trindade está presente nessa profissão de fé dos judeus. Quando ele diz é o único Senhor, mas a palavra única ela é uma palavra composta. Diz que tem mais de um elemento. Então, está ali a Trindade. E foi algo, irmãos, a Trindade no Antigo Testamento, ela não foi compreendida pelos judeus. De fato, não. Tanto é que Jesus, quando ele se proclama Filho de Deus, foi uma das coisas em que os religiosos da sua época tomaram ódio de Jesus, porque ele dizia ser o Filho de Deus. Ele realmente era o Filho de Deus, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas essa revelação dessa trindade, que Deus é único e em três pessoas ao mesmo tempo, a trindade, ela não foi compreendida pelos judeus. É por isso que também Jesus não foi aceito. Mas a essência, irmãos, de Deus é eterna, né? Porque Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno, Jesus é eterno. Então, toda a essência que há em um, há nos outros, né? A essência é essa: Deus é eterno, infinito, imutável, santo, amoroso, justo e onisciente. E não há três essências ou três deuses, irmãos, mas é uma única natureza divina, compartilhada plenamente pelas três pessoas. E os três são coeternos, coiguais e co-substanciais. Então, a Trindade, irmãos, ela trabalha em sintonia. Olha que coisa linda, irmãos, que nós aprendemos aqui. É por isso que Jesus trabalhou muito a união, né? E a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela trabalha a união entre os irmãos e no Novo Testamento muito mais, porque a Trindade ela trabalha em sintonia. Não há disputa, não há desavença entre a Trindade, eles são um. Então, irmãos, assim como o nosso Deus, ele é um, trabalha em sintonia, sem desavenças e sem disputa, nós também que somos a Igreja de Cristo, também devemos ser unidos em um só Espírito. Devemos estar unidos uns com os outros, porque não há unidade quando existe brigas, quando existe desavença, quando existe inveja entre as pessoas, quando as pessoas não se amam, não se perdoam, não querem estar perto uma das outras. Então, aí não há essa unidade, né? E nós precisamos entender que a igreja precisa viver em unidade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe com poder e grande glória no meio da sua igreja. Irmãos, no subtópico 2, nós temos a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. E aqui já no finalzinho do texto, vai dizendo o seguinte: o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a trindade, mas admite pluralidade interna na divindade, como nós lemos nesse texto de Deuteronômio 6,4, que mostra a palavra errada, que é uma palavra composta. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica, né? A revelação, irmãos, progressiva da Trindade começa a ser percebida na interação das pessoas divinas em textos em todo o Antigo Testamento. Existem vários textos, mas eu separei aqui alguns textos, eu vou ler 3 e vou deixar 3 também, 2, né? Vou deixar 2 na tela, tá certo? Para que os irmãos possam ler também os que eu não vou ler. Eu vou ler 3 para não ficar tão extenso, porque na verdade são vários, né, irmãos? Vários textos no Antigo Testamento que vai trazendo, né, essa verdade da Trindade. E a Trindade, ela foi uma revelação progressiva, né? A tempo, Deus foi se revelando e mostrando essa Trindade para o seu povo e para a sua igreja. Vamos ler Gênesis no capítulo 1
e o versículo 26. Esse muito conhecido, né? Na verdade, os três que eu vou ler é muito conhecido. E ele fala assim: E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só que coisa linda. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está onde? No plural. Nós estamos falando dessa pluralidade na unidade, né? Vamos ler também Gênesis, no capítulo 13, o versículo 22, né? Que é quando o homem já pecou, né? A queda do homem. E Deus fala: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós. Olha, irmãos, a pluralidade aqui, né? Um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, né? E Deus não queria que a gente vivesse eternamente em pecado. Então ele ali foi proteger a árvore da vida para que agora Adão e Eva em pecado não passasse a comer ali da árvore da vida, mas ele vai dizer: e eis que o homem se tornou como um de nós. Olha a pluralidade na unidade. E vamos ler também no capítulo 11, mais um texto, né, comprovando no Antigo Testamento a Trindade, que está, eu vou ler do versículo 5, irmãos, ao versículo 7, que vai falar sobre a Torre de Babel. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Era Deus disse: venham, né? Ele não disse venha para vir mais uma pessoa com esse venham, dizendo, né, mostrando aqui a Trindade, mesmo, irmãos, que ainda é de uma forma velada, mas esses textos estão mostrando a Trindade no Antigo Testamento, né? Eu vou deixar aqui na tela o texto de Isaías 6:8 e 48:16, e os irmãos também leem aí, né? Vocês leem esses textos aí. Na nossa declaração de fé, irmãos, também tem falando, né, que nós cremos na Trindade. Está lá no item 2. Você tem o livro da nossa declaração de fé. No item 2 você vai encontrar que nós cremos na Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui nesses textos, a gente vê a pluralidade das pessoas divinas, que é o Deus único, irmãos, mas em três pessoas, né? A pluralidade na unidade. Está bem claro nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento também. No subtópico 13, irmãos, nós temos a Trindade explicada no Novo Testamento. E aqui vem dizendo o seguinte, na lição: a Trindade não é vista como três deuses, de forma nenhuma, mas como três pessoas em um único Deus. Aí ele traz aqui o exemplo da fórmula do batismo e da bênção apostólica. Já no finalzinho do texto, próximo do final, ele vai dizer: aqui a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nítida e evidenciada, né? Então, a Trindade está totalmente inserida em nossa salvação. Na verdade, irmãos, as Escrituras, ela dá fartos testemunhos de que cada pessoa da Trindade, ela é plenamente Deus. Aí aqui, como a lição vem trazendo a fórmula batismal, né, o batismo, nós vamos ler em Mateus, no capítulo 28, e o versículo 19, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a palavra nome, ela está no singular. É a Trindade, irmãos, que atua na nossa salvação. E isso é algo, irmãos, extraordinário, não é isso? A Trindade, ela atua na nossa salvação. E os três são plenamente Deus. Batize-os em nome.
Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então, o Novo Testamento nos traz essa clareza. A lição também fala sobre a bênção apostólica. Vamos ler em 2 Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paulo menciona as três pessoas divinas com igualdade. Olha só, né? Com igualdade, assim como no batismo, derramando as bênçãos sobre a vida da igreja. E essa sequência, irmãos, ela não é acidental, ela é intencional, mostrando a verdade de um Deus trino, né? Aí, tanto no batismo como na bênção apostólica, tem essa sequência, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, no batismo. E na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. É a bênção da Trindade para o nosso dia a dia. Eu, irmãos, não consigo sair da casa de Deus sem a bênção apostólica, desde nova convertida. Não saio não, porque eu sempre aprendi que ali era a bênção de Deus sobre a minha vida naquele dia e em todos os dias dela, né? Tem pessoas que vai à casa do Senhor, vai para os cultos e antes que se dê a bênção apostólica, ela sai. Eu não consigo sair, eu quero sair dali abençoada, né? Com a bênção da Trindade sobre a minha vida. Então, assim, irmãos, a gente vê essa pluralidade na unidade também no batismo e também na bênção apostólica no Novo Testamento. No tópico 3, irmãos, nós temos a revelação da Trindade para a fé cristã, né? Que é a revelação progressiva de Deus. E em muitos aspectos, o Senhor foi se revelando progressivamente ao homem sobre a salvação, sobre o nosso comportamento, sobre a Trindade, entre outros assuntos. A gente vai descobrindo isso com a leitura diária da Bíblia, porque o crente, irmãos, precisa ler a Bíblia todos os dias. Inclusive, eu tenho um grupo, né, irmãos, que nós lemos a Bíblia completa durante um ano. Se você tiver interesse, fale comigo por aqui, que aí eu lhe adiciono lá nesse grupo. Mas a gente precisa ter, irmãos, esse cuidado de lermos a palavra de Deus. Ela foi feita, ó, para nós estudarmos, meditarmos nela, né? E aqui a gente vai descobrindo as revelações progressivas de Deus e a Trindade, ela também teve essa revelação progressiva durante o tempo, né? Durante o tempo, o Senhor foi se revelando para o homem e mostrando assim esses mistérios que o Senhor tem, né? Tem mostrado para nós. O primeiro subtópico, ele vai falar desenvolvimento doutrinário da Trindade, né? E aqui ele vai falar sobre o Concílio de Nicéia e vai falar também sobre o Concílio de Constantinopla. E aqui vai dizer que o Pai, ele é eterno e não foi gerado, é a fonte, né, da vida. O Filho foi gerado pelo Pai, né? Deus não é só a fonte da vida, ele é a fonte de tudo, né, irmãos? Ele criou tudo e todas as coisas. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Então, estudando meus comentários bíblicos, né, que eu tenho vai até lá embaixo de livro, e eu estudando aqui, eu peguei algumas informações, irmãos. Por exemplo, a teologia da Trindade, ela é consolidada nos primeiros séculos da igreja. Em 170 depois de Cristo, Teófilo de Antioquia, ele usou a palavra grego trias para falar sobre a Trindade. E Tertuliano usou o latim trinitas. Na verdade, o Tertuliano foi o primeiro a divulgar esta palavra trinitas, que quer dizer trindade, no início do século III, para descrever a crença em um só Deus, em três pessoas, né? O termo trindade foi consolidado e definido no Concílio de Nicéia. A lição vem falando sobre o Concílio de Nicéia. O que foi que aconteceu, irmãos, no Concílio de Nicéia?
esse concílio ele foi convocado para enfrentar o arianismo, que era uma doutrina que negava a divindade de Jesus, dizia que Jesus era um ser exaltado, que ele não era Deus, mas se exaltava como tal, né? E aí o concílio de Nicéia se reuniu e ali foi definido que Jesus Cristo, ele é Deus, né? Olha que coisa maravilhosa. Deus é realmente fiel, né? E eles derrubaram, né, essa doutrina que negava a divindade de Jesus. Já o Concílio de Constantinopla, irmãos, ele foi convocado para combater o movimento que se levantou agora contra o Espírito Santo, né? Dizendo que o Espírito Santo, eles combatiam o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não era Deus. Então, esse concílio também foi convocado para derrubar também essa doutrina. A igreja, irmãos, primitiva, ela foi muito perseguida a respeito de Jesus, da sua ressurreição, do Espírito Santo, né, em ele habitar em nós, mas foi estudando a palavra, né, vendo capítulos, versículos que nos mostram essa realidade da Trindade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que o Concílio de Nicéia e de Constantinopla conseguiu derrubar essas doutrinas errôneas, né, heréticas, que queriam destruir a fé da igreja, porque a nossa salvação, irmãos, ela é baseada de fato na Trindade, né? Então, eles derrubaram para a glória do nosso Deus, né? E que a gente, irmãos, tem esse interesse de estudar a palavra, de ler a sua palavra todos os dias. Eu sempre digo às pessoas que comigo conversam, eu tenho 2 tempos diários. Eu tenho a minha leitura diária da Bíblia, né? Que eu leio 3 capítulos da Bíblia, às vezes é 4, lá no grupo eu vou lá e leio. Mas depois eu vou ter o meu momento de meditação, de estudo, onde eu vou me aprofundar. E quantas vezes eu estou fazendo a leitura diária, né? Daqueles 3 ou 4 capítulos do dia, e de repente uma palavra me chama a atenção, e quando é ali no meu momento de estudo, eu pego aquela palavra que eu li naquele dia e vou estudá-la, e o Senhor ali me dá uma revelação e eu guardo no meu caderninho de pregação. Um dia, se eu tiver oportunidade, aí eu vou lá e ministro. Mas é lendo a palavra de Deus que chega o desejo de estudá-la, né? Às vezes, irmãos, alguém fala da leitura diária da Bíblia, né? Numa forma de crítica, né? Você vai ali, vai só ler como se fosse um livro qualquer, irmãos. Tem que começar a ler, porque é lendo a palavra de Deus que você vai sentir o desejo de estudá-la, de querer se aprofundar, de querer saber uma palavra que você não entendeu, uma mensagem que você viu, por que Deus falou aquilo, né? Naquele momento. E aí vai nascer de você o desejo do estudo. Não há como nascer o desejo do estudo sem a leitura diária. Você precisa também dessa leitura diária. No subtópico 2, irmãos, e o último tópico, né, desta lição, vai falar sobre implicações doutrinárias. E aqui, né, já quase no final do texto, fala assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a nossa salvação. Então, a gente tem que ter cuidado, né, irmãos, com várias doutrinas que existem, a lição vem trazendo, né? A salvação, irmãos, ela envolve conhecer pessoalmente cada uma das pessoas da Trindade e viver em comunhão com elas, né? Nós temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito, porque é o Pai, irmãos, que enviou a Jesus, né? E foi Jesus quem nos redimiu, mas é o Espírito Santo quem vai aplicando a salvação em nós a cada dia. Então, a Trindade, irmãos, ela existe, ela foi revelada e devemos crer e não tentar reduzir, né, a revelação da Trindade com a razão humana, porque com a razão humana não vai caber na nossa cabeça. 1 ser igual a 3 e 3 ser igual a 1. Na razão, isso não cabe. E para a gente não cair no erro do unitarismo, né, que a lição vem falando. É por isso, irmãos, que a Trindade ela é compreendida pela fé. Se a gente for levar pela razão,
a gente não vai conseguir compreender. Mas pela fé e com os textos bíblicos que a palavra de Deus nos traz e nos garante, e a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e conduta, e está nela a Trindade explicitamente, principalmente cá no Novo Testamento, aí a gente precisa ser guiado por a palavra e pela fé. Porque se a gente for pela razão, a gente cai no erro do unitarismo, né, que a lição vem falando, e o unitarismo, eles creem apenas em um Deus. Para eles não existe Jesus, nem o Espírito Santo. Também tem o triteísmo, né, a lição vem falando do triteísmo, que é uma doutrina que ele fala que são 3 deuses, né? Não é um Deus só em 3 pessoas, mas 3 deuses. Também é um erro. E do unicismo, que a lição também vem falando sobre ela. O unicismo, irmãos, ele ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas manifestações de Deus. É uma forma de Deus se manifestar. Não tem como sendo 3 pessoas. É como se fosse 3 formas de Deus se manifestar. Ou seja, tanto unitarismo, triteísmo, unicismo são doutrinas heréticas e que o crente precisa de conhecimento da palavra, de comunhão com a palavra, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito, para crer na Trindade, vir trazendo clareza dentro de si a respeito da Trindade, né? O que a Bíblia nos revela é um Deus único em 3 pessoas eternas e distintas, que 3 pessoas distintas, irmãos, que são o único e verdadeiro Deus. Vamos ler primeira epístola de João, no capítulo 2, os versículos 22 ao 24. Olha o que a palavra nos diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, é pela palavra, né? Palavra de Deus, como nós já vimos nesta lição, nos traz essa revelação da Trindade no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e para a nossa salvação é necessário nós crermos na Trindade, ainda que não a compreendamos completamente devido ao nosso limite, né? Nós somos limitados, seres limitados na nossa razão, no nosso pensamento, nós temos os nossos limites, mas cremos por fé. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Vão à escola bíblica dominical, irmãos. Leiam a lição, leiam a palavra de Deus. Quando você lê a lição, anote alguma coisa que você tiver dificuldade, leve para o seu professor. Você vai se alimentar por este trabalho, né? Por essa aula de hoje, por aqui, né? Mas também o seu professor preparou lá algo também diferente desta aula aqui. Lá ele vai ter algo extraordinário da parte de Deus também para te ensinar. E você estudando aqui, estudando na Escola Bíblica Dominical, você só vai ter crescimento espiritual para a sua vida. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.